Continuando aqui, então, a gente vai primeiro ver da protocooperação, né, que foi o que a gente estudou a primeira vez. Foi a primeira relação que nós estudamos na outra aula, que a protocooperação, todos os seres, então, eles são beneficiados, né? Vamos fazer a leitura juntos. Em um jardim, é comum observarmos as abelhas e os beija-flores pousarem nas flores para se alimentarem do néctar. Ao sair da flor, esses animais levam grãos de pólen grudados em seu corpo e, quando chegam a outra flor, deixam esses grãos, que servem para a reprodução da planta, certo? A abelha e o beija-flor alimentando-se de néctar. O transporte de grãos de pólen de uma flor a outra chama-se polinização, que a gente já vem estudando essas 2 semanas passadas. Nesse processo, a abelha e o beija-flor se alimentam do néctar das flores e espalham grãos de pólen de uma flor para outra, permitindo a formação de frutos e sementes. Desse modo, tanto os animais quanto as plantas se beneficiam nessa relação. Os animais se beneficiam porque estão se alimentando e as plantas porque estão sendo polinizadas, ok? O comensalismo, né? Que quer dizer comer juntos, lembram? Então, o comensalismo é onde um dos animais ele é beneficiado e para o outro é indiferente, não faz bem nem faz mal, ok? Vamos fazer a leitura, então. Apenas um ser vivo se beneficia no comensalismo, sem prejudicar ou ajudar o outro. Um exemplo é a relação entre a rêmora, um pequeno peixe, e o tubarão. A rêmora se prende ao corpo do tubarão para aproveitar os restos de comida deixados por ele e para se transportar. Já para o tubarão, a presença da rêmora é indiferente. Então, o que a gente colocou aqui? Que para o tubarão, não muda a rêmora estar ali ou não. Porém, para a rêmora, ela está se alimentando e se transportando e querendo ou não se protegendo próximo ao tubarão. Outro exemplo de comensalismo são as orquídeas e as bromélias, que vivem sobre troncos e galhos de árvores. Essas plantas usam as árvores como suporte. Lembra que a prof usou o termo inquilinismo? A gente usou o termo de alugar uma casa e ser inquilino? Eu falei na outra aula. Essas plantas usam, então, a árvore como suporte e, assim, obtém mais luz. Nessa relação, a árvore não é beneficiada nem prejudicada. Você sabia? Quando pensamos em plantas, logo imaginamos um ser vivo enraizado no solo. No entanto, existem muitas plantas que podem viver fora do solo. É o caso das plantas epífitas, como as orquídeas e as bromélias, que crescem apoiadas em outras plantas sem prejudicá-las, ok? Aqui nessa página, página 30, a gente viu um pouquinho sobre o que é sociedade. Eu solicitei que vocês entrassem nesse RA, né? E vissem certinho como funcionava um formigueiro por dentro, ok? Fizeram isso? Então, vamos ler. Quando indivíduos de uma mesma espécie, tem que ser da mesma espécie. O que é a espécie? Seres semelhantes que podem cruzar, gerando descendentes férteis. O gato e a gata, por exemplo, são da mesma espécie e podem ter filhotes. Então, quando indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos, dividindo as tarefas entre si, disse que eles formam uma sociedade. Nas espécies sociais, os indivíduos vivem sempre em grupos e são incapazes de viver sozinhos. É o que acontece entre as formigas, os cupins e a maioria das abelhas. Então, vocês olharam o RA, né?